Oi, Paula. Oi, Assis. Do que a gente vai falar hoje, Paula? Bolanho? Será? Pode ser. Não tem nada preparado. Algo me diz que será bolanho. Ou será a história dos livros? Boa pergunta. Eu posso falar sobre putas assassinas, sobre 2 contos de putas assassinas, ou eu posso falar sobre... Vixe, tá ruim a luz aqui. O Infinito num Junco, de Irene Vallejo. Eu posso escolher? A gente pode perguntar pro pessoal que está assistindo aí. Você decide o final. Ligue para 222-2222, se você quiser saber mais sobre a história dos livros de Irene Vallejo, O Infinito no Junco. Ou se você quiser saber sobre putas assassinas, sobre 2 contos do Unheimlich, de Bolanho. Você quer fazer alguma pergunta? Acho que não é muito prático, porque a gente tá gravando isso agora. Não vai dar tempo das pessoas ligarem. A gente pode até se congelar, assim, pra fazer aquele você decide. Tá bom. Então a gente congela. E agora a gente finge que foi feita a ligação e, na verdade, você escolhe que o canal é seu. Escolhe aí. Eu quero valer. Então a gente vai falar sobre putas assassinas. Tá bom, eu li alguma vez. Eu queria falar sobre o estranho, sobre o inquietante, sobre o não familiar nos contos do Bolanho. E sobre esse assunto, tem 2 contos que tem como tema, talvez, esse assunto, o não familiar, a estranheza, que são o conto Retorno e o conto Buba. Nós vamos mesmo falar sobre o retorno? Será que a gente pode falar sobre o retorno? Tire as crianças da sala. Primeiro a gente tem que tirar as crianças da sala, porque o retorno fala sobre tabus. Sobre... O que mais fala o retorno? O retorno começa bem assim, pessoal. Eu acho que tem que ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu desmarquei a página. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que existe vida o algo parecido después de la vida. La mala es que Jean-Claude Villeneuve es necrófilo. Essa abertura que já nos entrega o bizarro. Nos entrega o bizarro, nos entrega sobre o que vai falar o conto. Ela é meio cinematográfica, ela é meio hipnotizante, não sei. Ela de alguma forma, ela fica na cabeça do leitor por muito tempo, ou ficou na minha por muito tempo. Foi um conto que eu dei muita risada, e muita risada com um certo tom de culpa, porque fala sobre necrofilia. E ao mesmo tempo que fala sobre necrofilia, você dá muita risada durante o conto. É uma risada de nervoso, digamos assim. Pode ser uma risada de nervoso. Eu tenho falado com muitos leitores sobre esse conto, muitos leitores do Bolanho, e tenho ouvido muitos leitores falando sobre esse conto também na internet. E no que muitas pessoas coincidem, e que talvez por isso a risada seja nervosa, é porque você, de alguma forma, se identifica com um necrófilo. É possível se identificar com um necrófilo, Paulo? Eu acho que não. Pois é. Para os leitores de Bolanho, talvez seja. Talvez a gente esteja numa outra categoria aí na estante dos leitores, ou talvez não, ou talvez o Bolanho seja como um dos escritores que fala sobre ele, falou, Bolanho é sinistro
e ao mesmo tempo ele é melancólico. Eu acho que o Bolanho, dotado de muitas armas e de muitas leituras, ele faz com que o leitor se aproxime. Como disse um amigo meu, Rafael, se aproxime ou com asco desse personagem ou com pena. E a pena, sinto informá-los, pessoal, é um tipo de simpatia. Se sentir pena de alguém é você se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é se identificar também com o outro. E por isso que eu falo, é um tema bastante controverso, mas eu acho que o leitor se identifica com uma das personagens do conto, que é o Jean-Claude Villeneuve, o personagem descrito como necrófilo na história. Qual que é a história do conto? A história do conto é o narrador homodiegético, o narrador testemunha, conta a história de que existe vida após a morte. Por quê? Porque ele morreu e ele está ali sofrendo, suportando as primeiras horas de morte e não sabendo o que fazer, e tem muita coisa engraçada, porque ele fala que a morte é assim como no filme Ghost, e traz muitas referências da cultura pop no conto, e nessa desventura ou aventura do corpo e da alma dele, da separação do corpo e da alma dele, ele começa a nos mostrar que ele era uma pessoa carente, que ele estava naquela noite da morte dele com a mulher da vida dele, que é uma Cécile Lamabelle, um nome francês que eu não sei pronunciar, mas é Cécile, fulana de tal, e é a mulher da vida dele. E aí você já começa a perceber que, por ele repetir tanto que era a mulher da vida dele, ele estava com algum tipo de carência naquela época na data em que ele morreu. E aí você começa a descobrir o que é a vida após a morte. É muito engraçado o jeito dele descrever, e faz as referências ao filme Ghost, até que ele encontra, ou o corpo dele é encontrado por esses dois agentes do necrotério, e depois de um dia que esses dois agentes encontrou o corpo dele, ele volta a encontrar esses dois agentes, e esses dois agentes levam ele à casa, o corpo dele, à casa do Villeneuve. E lá ele vai conhecer o Villeneuve, e ainda meio tonto pela morte, pela vida pós-morte, ele não sabe o que está acontecendo, e todos nós, leitores já pervertidos, desconfiamos do que vai acontecer, menos o cadáver, menos o morto, que não sabe ainda o que vai acontecer com o corpo dele, fica aquele suspense até que acontece. E o que acontece, Paulo? Eu vou falar? Eu não vou falar, não. Não, é spoiler. Não, eu sou contra. Acontece que há um tipo de relação entre os dois que não se chega às vias de fato, não há penetração, não há sodomização, como diz o narrador. E a partir daí, o narrador começa a sentir uma certa empatia pelo seu agressor, pelo seu amante. E a partir daí você começa a ver o narrador com um certo tipo de pena, um certo tipo de carinho pelo necrófilo. E as coisas vão de uma certa forma a um desfecho engraçado, romântico talvez, ou piegas de alguma forma. E o que mais que eu posso falar sobre o conto? Além dessa última parte ser divertida, a gente encontra um certo tipo de amizade entre os dois,
ou amizade com muitas aspas, que é um dos assuntos favoritos também do Bolanho, além da nostalgia, da melancolia que está por todas as obras do Bolanho, dos contos e dos romances. A amizade, que às vezes é deixada de fora pelos críticos, também está nos contos do Bolanho e perpassa esse conto também, de alguma forma. É um conto engraçadíssimo, acho que vale a pena ler, e especialmente para quem gosta do gênero horror, do gênero terror, acho que vale a pena ler. Inclusive, eu acho que está na pauta aí de muitos clubes de leitura que gostam do gênero. É um instantâneo clássico. E o outro conto que eu queria falar um pouco é sobre o Buba. Sobre um conto para quem gosta de futebol, enfim. Ele é dedicado ao Juan Villoro, que é um amante do futebol, um escritor e cronista do futebol. O escritor mexicano Juan Villoro, que era amigo também do Bolanho. O Buba também fala sobre amizade, também fala sobre futebol e também fala sobre o estranho, sobre o sinistro, sobre o não familiar, que é a magia, ou a magia negra, ou como vocês queiram chamar esse tipo de sortilégio que algumas culturas ainda cultuam, que algumas regiões do mundo ainda cultuam, que é o caso que acontece no conto, também narrado em primeira pessoa por um narrador testemunha. E qual é a história? Isso eu não li. A história do Buba é a história, basicamente, de 3 jogadores de futebol do Barcelona. Um é chileno, o outro, o Herrera, não me lembro bem de onde ele é, se ele é argentino, se ele é... Acho que também é... Não, o Herrera é espanhol. E o Buba, que é um africano, que a gente não sabe bem de onde que ele é. O narrador é um narrador meio tosco e, ao mesmo tempo, inverossimelmente erudito, porque algumas coisas que ele vai narrar, algumas formas dele contar seus sonhos e tal, são muito líricas, inclusive. E apesar dele ser um narrador meio tosco, ele tem um amigo, Herrera, que é um companheiro de futebol que é já meio erudito, gosta de leituras, gosta de cinema, era o cara que falava sobre cultura com eles. E o amigo deles, o Buba, que a princípio nem falava espanhol, ele sabia falar, e ele é tratado pelo narrador como um ser exótico, aquele ser que você não tem muito conhecimento, aquele ser do qual você só conhece estereótipos e, enfim, é o jeito do narrador descrever o Buba pra gente e da gente ir conhecendo o Buba, até que nesse começo de temporada o time não está indo bem, e aí começa o enredo com a crise no time, chega esse novo jogador, o Buba, africano, que a gente não sabe bem de onde da África que ele é, e por um acidente, um dos jogadores do time oficial está contundido, o Buba vai entrar para jogar, e antes dele entrar para jogar, uma noite antes, ele pede o sangue dos outros 2 jogadores, companheiros dele, para que ele não explica para quê, e ele só explica que ele precisa do sangue dos 2. E os outros 2 pensam assim, bom, para a gente ganhar o próximo jogo, eles ficam na dúvida e dão o sangue pro amigo. Ele coleta esse sangue, vai pro banheiro, bota uma música alta africana e ninguém sabe o que ele faz com o sangue. Eles têm suas especulações e tal, mas ninguém sabe o que ele faz com o sangue. E a partir daí eles começam a ganhar tudo. Primeiro eles ganham a Liga Espanhola, depois eles ganham a Champions League, e é uma temporada sensacional. O Barcelona está no auge de novo. Deram sangue pelo time. Deram sangue pelo time. E a segunda temporada acontece quase a mesma coisa. Eles ainda estão no auge e tal. Até que o Barcelona vê
se vê sem dinheiro para manter os três juntos e vende o Buba para a Juventus. E acaba toda a magia, o time começa a capengar. Na outra temporada eles perdem a Champions League para a Juventus. E no final da temporada o Buba morre num acidente de carro. Essas temporadas que eles ganharam foram todas por meio da magia do Buba, segundo o narrador, e o que eles creem que está acontecendo na vida deles. Bem, passam-se os anos, Herrera e Azevedo, que é o nome do narrador, se reencontram num programa de TV, e nesse programa de TV tem uma brasileira sendo entrevistada também. Eu acho que a brasileira é entrevistada, ela não é a host. E daí desse programa, o Herrera tem muita vontade de voltar, o Azevedo tem muita vontade de conversar com o Herrera sobre o que aconteceu, sobre os anos que eles passaram separados e tal. E vão para um bar, levam a brasileira juntos, e conversa bem, se embebedam, e começam a contar a história do Buba para a brasileira, só que inventando outros nomes, inventando outras questões, até que a brasileira é muito esperta, chega à conclusão, e ela é fã de futebol, chega à conclusão de que aquilo se passou com os três, com eles e com o Buba. E ela pergunta no final da noite: vocês estão me contando a história do Buba? O Herrera não nega, e o narrador, o Azevedo, concorda? Acaba confessando que sim, que é a história do Buba. E pergunta para ela: o que aconteceu? Você que sabe de magia, você que vem do Brasil. E ela dá a entender que sabe de magia, que vem do Brasil, né? O que aconteceu? Houve alguma magia? Aconteceu algum tipo de pacto? O que se passou? O que o Buba estava fazendo? E ela fala que não aconteceu nada. Num espaço curto de diálogo, ela fala que não aconteceu nada, que eles eram bons jogadores e aquilo foi só um meio de captar as forças deles mesmos, tal. Mas ao mesmo tempo ela se persigna quando ela sabe que a história é a história do Buba. Ela faz o sinal da cruz. E aquela história, né, gente, do não acredita em bruxa, mas que elas existem. E o conto morre por aí, termina por aí. No final da noite, os três indo embora do bar. E como o Bolan gosta de fazer, e como é uma tradição aí, talvez desde Chekhov, ou até mais remotamente, o conto termina por aí e você que vai preencher as lacunas do conto. É um conto muito interessante, também se volta à estranheza, se volta a falar de tabu, magia e da outredade, né? Ou da alteridade do desconhecido. E é um conto super interessante. E eu conversando com o Rafael, discutindo as leituras dos dois contos, a gente chegou a um monte de pontos em comum entre os dois contos. E que tem um certo grau de terror, de horror nas duas histórias e tal. E ao mesmo tempo elas não deixam de ser engraçadas, de ter um certo humor negro. Mas as questões de nas duas aparecerem a cultura pop, os lugares comuns dos narradores seguirem uns certos tipos de estereótipos. A gente se identifica com as personagens, com o drama das personagens e tal. Tem a amizade, né, nos dois contos. A amizade meio absurda no primeiro conto, no retorno, e a amizade dos três jogadores e o laço que tem entre eles e a magia e tal, que é bem interessante.
E é isso. São contos que eu gosto muito e que, desde a primeira leitura que eu fiz de Putas Assassinas, desse livro aqui, que é a primeira vez que eu li, acho que eu li em português, me marcaram muito. O primeiro conto, O Olho Silva, e eu lembro demais do enredo e da trama do Buba e do Retorno, que também foram contos memoráveis na primeira leitura. E aí fica de recomendação pro aniversário do Bolanho. Dia 28 está chegando, tem aniversário do Bolanho, e para quem quiser se aventurar pelas leituras do Bolanho, é um grande livro para começar a ler Bolanho. Os contos são curtos, alguns curtos, outros nem tanto. O Buba é um conto mais extenso. E vale a pena, é uma porta de entrada aí para as leituras mais pesadas depois do Bolanho. E para quem gosta de romance, tem romances curtos também. Amuleto é um livro que eu estudo muito. É um grande romance. Tem o Estrela Distante, que também é um grande romance e curto ao mesmo tempo. E uma novelinha Lupin, um romancezinho Lupin, que eu não sei como saiu em português, uma novelita Lupin, do Bolanho também, que é outro romance curto do Bolanho, que foi transformado em filme. É o único livro do Bolanho que parece que tem filme. É um filme italiano. Porque o conto não. O romance se passa na Itália. Se passa em Roma. Enfim, é isso por hoje. Desculpa por não ter gravado outros vídeos antes. Mas eu vou tentar gravar e editar os próximos. Adiós. Até a próxima semana. Se tudo der certo. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus.